Oi, gente, eu vou me apresentar, eu sou o Bruno, Luiz, Manuela, mas eu queria dar boas-vindas para todos, todas, todo mundo que está aqui, para essa concorridíssima live, né, Manuela e Luiz? Nossa, a gente fica impressionado, gente, assim, muita e muita gente. A gente estava conversando agora há pouco com o Rodrigo, Giovana, eu agradeço toda a estrutura do CCE, todo mundo apoiando a gente, né? E bora conversar sobre esses assuntos que estão debaixo do guarda-chuva de pessoa usuária, de público, pesquisa, visualização de dados e escrita. Antes de mais nada, né? Quem somos nós? De onde viemos? Como a gente se alimenta? Então, eu vou pedir, por favor, para a Manuela começar se apresentando, tá? Tá bom. Então, Bruno, muito bom estar aqui com vocês dois para a gente falar um pouco sobre essas questões que em volta do UX, né, ou da experiência do usuário. Então, meu nome é Manuela Quaresma, eu sou professora da PUC do Rio. Eu sou pesquisadora já dentro do programa de pós-graduação em design da PUC desde 2013, vai fazer aí 9 anos esse ano. Mas já estou dentro do programa, né? Já fui do programa como aluna e já tem mais de 20 anos, né? Então, já há bastante tempo eu estou inserida na PUC e trabalho com essa questão. Na verdade, o meu background todo está em cima dos fatores humanos e da ergonomia, né? Que é aí a origem desse termo, né? A experiência do usuário, que teve suas origens lá na usabilidade, que teve suas origens lá no design centrado no humano, que é um pouco que a gente vai falar aqui, está tudo relacionado. Claro que a gente tem aí, né, o design que há muito tempo fazendo várias evoluções e até a gente chegar nisso. E bom, tenho várias outras coisas para falar, mas eu vou deixar um pouquinho, vou deixar o Luiz se apresentar antes que eu comece a dissertar aqui sobre a experiência do usuário. Vai lá, Luiz. Obrigado, Manuela. Valeu, Bruno, aí pelo início, pela introdução e todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui. Então, meu nome é Luiz Ludwig, eu sou professor da PUC, do Rio também, dou aula lá na graduação e sou doutorando na UFRJ em visualização de dados. Então, estou me focando realmente nessa área e realizo vários projetos em visualização de dados, Petrobras, Oi Futuro, Museu do Amanhã, e em 2018 a gente fez uma das primeiras exposições só de visualização de dados no Oi Futuro. Então é um prazer assim ter participado desse momento. Assim, escrevemos um livro sobre visualização de dados artística e todo o pensamento por trás da visualização de dados, com textos importantes assim de teoria da visualização de dados. O livro se chama Existência Numérica e a exposição também se chamava. A gente fez junto com a Doris Kosminski e Bárbara Castro, que também é nossa colega lá na PUC, né, Manuela? Então, então é um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente vai conversar sobre visualização de dados e a importância dela daqui a pouquinho. Agora é você, Bruno, que você se apresenta. Sim. Eu vou me apresentar, mas eu queria explicar a gênese dessa roda de conversa. Estava eu vendo os cursos de CCE, viu? Visualização de dados. Previously, em Bruno Rodrigues, eu tenho estudado desde o ano passado design da informação. Eu falei, não pode ser verdade. Na universidade, no núcleo, no departamento de arte design, onde eu dou curso de extensão, o Luiz vai dar esse curso. Aí eu catei o Luiz. Falei, Luiz, diz uma coisa. Quero conhecer você. E aí do papo, vamos fazer uma live? Fui para a Manuela, topa? Vamos juntar para conversar sobre esse assunto? Então, antes de mais nada, eu acho esse assunto do Luiz fascinante. Eu acho que tem tudo a ver com pesquisa e com X-Writing, por isso a proposta desse bate-papo. Mas quem sou eu, né, gente? Sou Bruno Rodrigues, eu tenho 55 anos. Há 26 anos eu trabalho e estudo redação técnica para mídia digital e todos os writing que surgiram até agora, web writing e UX writing, que é o estado da arte da redação técnica para mídia digital, até agora. E perpassando isso tudo, a arquitetura da informação, que é uma área que eu amo, né? Durante 19 anos eu fui consultor fixo da Petrobras, eu coordenei durante uma década, né? Tudo se junta, se conecta. Eu coordenei o pessoal da internet, fui lead do time de redação técnica para mídia digital da internet da Petrobras durante uma década, depois o pessoal da intranet. Eu sou consultor, até agora eu já dei consultoria, treinando 87 empresas, quase pra caramba, já escrevi livros na área, o último sobre o X-Writing, de 2019, que foi o resultado do meu mestrado na UFRJ em criação e produção de conteúdos digitais. Em 2020, né, eu fui surpreendido por um convite
para publicar esse livro na Espanha. Em papel, por enquanto, só existe na Espanha. É chique isso, porém, tem um lado. As pessoas falando, Bruno, eu quero em papel em português. Eu falei, não tem. E, pelo amor de Deus, não compra o livro da Espanha, não traz para cá, para quem é o euro, porque é o mesmo livro, só tem depoimentos de profissionais de língua espanhola. Né? Então, esse sou eu, né? E antes de nada, eu estou no Rio de Janeiro, Manuela também no Rio de Janeiro, e Luísa fala, Bruno, é PUC Rio. Gente, depois de pandemia, né? As pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo, então isso é bom esclarecer. Beleza? Sim. Temos um roteirinho. Bem, Manuela, Luiz, vocês querem dizer alguma coisa antes de eu começar? Não, vai lá, manda ver. Então vamos lá. Bem, gente, até para vocês entenderem a arquitetura da informação desse papo, a gente se apresentou e agora a ideia é que cada um fale um pouquinho sobre sua especialidade. Por quê? Você que está vendo aqui agora, você tem a obrigação de saber o que é UX Writing, visualização de dados, Research, pesquisa. Então, Manuela, por favor, explica para a gente o que é pesquisa nesse contexto de experiência do usuário. O que é UX Research? Beleza, vamos lá. Então, a pesquisa, né, e principalmente a pesquisa do usuário, que é o que a gente faz quando a gente trabalha com experiência do usuário, ela é uma das etapas do que a gente chama de design centrado no humano, ou design centrado no cliente, ou design centrado no consumidor, ou design centrado, né, nas pessoas, vamos chamar assim. Que é um processo que há muitos anos a gente já utiliza, né, quando em design, quando a gente projeta qualquer tipo de produtos ou serviços, né, eu falo de interfaces tangíveis e intangíveis, a gente precisa, num primeiro momento, conhecer quem é a pessoa que vai utilizar, né, o nosso produto ou serviço. E aí a pesquisa do usuário, ela visa principalmente a gente entender quem é esse usuário, quais são as suas necessidades, né, quais são os seus desejos, quais são as suas limitações, né, e em que contexto esse usuário vai... Eu sempre chamo o usuário, né, apesar de a gente já estar tentando passar isso para chamar de humano, mas é porque como design centrado no usuário é aquela coisa bem clássica, né, que veio lá desde que o Norman, né, trouxe esse conceito, até antes dele chamar, né, de experiência do usuário, que foi quem cunhou o termo de experiência do usuário, ele já tinha trabalhado com o processo ou abordagem de design centrado no humano, ou design centrado no usuário, na verdade, que esse é o nome que ele usou. E hoje a gente fala um pouco mais de design centrado no humano para não ficar com aquele foco único na pessoa que está interagindo diretamente com a interface, mas todos os stakeholders que estão ali, né, lidando com esse sistema maior. Né? E o design centrado no humano, ele é uma abordagem que tem como foco, né, a visão holística de todo o processo, de todo o contexto e onde esse humano ou os humanos estão inseridos, e a gente precisa, com a pesquisa, entender como é que isso tudo acontece. Né? Então, a pesquisa ela visa, né, numa primeira etapa de qualquer projeto, a gente tentar entender, né, esse contexto. Né? Eu sempre falo que é importante a gente entender o contexto quando eu penso que eu tenho um usuário, o usuário ele tem um objetivo e tarefas a realizar dentro de um determinado ambiente. É isso que a gente classifica como um contexto. E eu preciso entender tudo isso que acontece, né, dentro desse contexto, para eu poder começar a ter insights do que eu posso, como eu posso melhorar ou como eu posso desenvolver o meu produto ou serviço. Então, praticamente, a gente trabalha com métodos e técnicas baseados em etnografia e também baseados em outras áreas, em outras disciplinas, em outras ciências, para poder coletar o máximo de informação possível para entender esse contexto e esses humanos que estão envolvidos. Então, praticamente, a pesquisa em UX é isso. Praticamente, mas eu acho que, assim, sem isso, não acontece design centrado no humano, entendeu? Então, acho que é fundamental no início e ao longo do tempo do projeto. A Manuela, engraçada, gente. A Manuela, gente, ela tem esse jeito, né? Muito tranquilo. E é muito engraçado, quando eu comecei a escutar você falando sobre design em geral, Manuela, uma coisa que você sempre fala, você citou agora, holístico, e é o contexto, é uma visão geral. E no final você falou de técnicas, algo que eu admiro muito no seu discurso sobre design, ou seja, que é a sua visão sobre design,
é que você, e Cláudia também, né, tem essa visão de que, gente, o design é isso aqui agora. Eu não sei como é que você designa amanhã. O design se transforma o tempo todo. Acho que você começou a sua fala conversando sobre isso, que as coisas estão mudando. E eu fico fascinado com essa visão de que o design é o que está aí, porque depende do que o povo quer, né? A gente tem que ir acompanhando essa experiência das pessoas, né, Manuela? Sim, sim. Né? Essa visão ampla. Então, assim, eu coloco aqui minha admiração dessa visão ampla de design, sabe? Que eu acho que muita gente acaba tendo, eu vou ser muito sincero, e acho que pelo menos, não sei Luiz, mas assim, eu acabo tendo muita visão de pesquisa voltada à experiência do usuário como técnicas, sabe? Uhum. Eu acho que eu preciso ampliar também essa minha visão de pesquisa em design. Né? Não, a gente acaba utilizando muito os métodos e técnicas, que é a maneira da gente conseguir coletar esses dados para poder, né, entender como é que essas coisas, aí vem o Luiz depois que vai dizer como é que a gente, né, trata esses dados para conseguir entendê-los, né? Mas se a gente não utilizar métodos e técnicas, eu acho que assim, a gente tem que ser metódico, tem que trabalhar dentro de uma metodologia, dentro de determinados processos para poder... Porque assim, o ser humano é uma coisa muito complexa. Então, se a gente não tem uma coisa sistematizada de coletar esses dados, às vezes a gente acaba enviesando, né, um pouco o que a gente está coletando de dados. Então, métodos e técnicas são extremamente importantes. Né? Agora, acho que o grande pulo de quando a gente pensa pesquisa é que métodos e que técnicas e que ferramentas eu vou utilizar para coletar aquele tipo de dado ou responder aquele tipo de pergunta que a gente tem em mente quando vai fazer um projeto, quando a gente quer tratar de um determinado problema, ou tentar enxergar de outra forma aquele problema, né? Ou ver se aquele problema é realmente o problema de projeto que a gente deve tratar, para depois a gente conseguir andar para os próximos passos de conceber ideias, né, e soluções para aquele problema. Não é uma ferramenta que vai dar conta de tudo, né, Manuela? Assim, e em visualização de dados tem muito isso. A gente acha que um gráfico de pizza vai ser a solução para todos os nossos problemas, sabe? A gente aprende um gráfico e manda ver em tudo. E é isso, assim, é pensar que dados são esses que a gente está coletando. Já tô puxando um pouco para mim, mas assim, não sei se você quer finalizar, mas assim, não, vai lá, a gente fala muito disso, assim, né? Inclusive no curso a gente fala muito, assim, que dados que você tem e como você visualiza, porque nem todos os dados são visualizados por gráfico de barra, por exemplo, né? Apesar de sempre ser a nossa... Peraí, passa atrás, Luiz. Então explica antes de mais nada. O que é esse bicho de visualização de dados? Claro. Porque você já deu um ponto que eu já falei, caramba, não é só um gráfico de... Beleza, quero saber mais, mas voltando, vamos lá. E aí, ainda quero fazer um convite para a galera que está assistindo também, se ficar com dúvida em qualquer termo que a gente falou, também manda aí no chat do YouTube, que vai passar aqui para a gente vai respondendo, tá? Porque às vezes a gente fala, né, algumas palavras, falei... E aí é isso, né, Bruno? Eu falei visualização de dados, e aí o que é visualização de dados? Né? Então é uma área relativamente nova com esse termo. É claro que a gente vem visualizando dados, assim, o conceito é bem antigo, mas com esse termo, inclusive assim, não sei quem aqui é do design, a gente ouvia muito falar em infográfico, de jornal, revista super interessante, usava muito essa palavra, assim. Mas a visualização de dados ela foi se consolidando assim como esse termo para lidar com essa quantidade de dados. Então, assim, a visualização de dados é a área que representa graficamente dados, né? Então, a gente está num mundo que cada vez com mais produção de dados, e aí a Manuela falou muito bem, assim, a pesquisa normalmente, ou sempre, né, Manuela, gera muitos dados, então você fica com aquelas tabelas de Excel gigantescas. A tabela no Excel, agora a gente sente filosofar. Que horas são? Dá para filosofar? 7. Está liberado. Está liberado, né? A tabela é uma visualização de dados, né? É um jeito de você ver os dados. Só que às vezes é muito difícil você ficar lendo coluna por coluna, então assim, vai dando um nó na cabeça. Então a gente acha algumas representações visuais para lidar com aquela quantidade de dados, com alguns objetivos, né? Por exemplo, imagina que a gente está lidando com o trânsito no Rio de Janeiro, o trânsito de uma grande cidade. Uma coisa é a gente ver números numa tabela, outra coisa é a gente geolocalizar esses números, sabe? Tantas pessoas saem daqui, tantas pessoas chegam aqui, a gente começa a visualizar fluxos, por exemplo. Estou dando um exemplo de conjunto de dados, tá? Então, assim, a gente consegue mais facilmente visualizar e entender. Então,
né, a visualização passa por uma ampliação da cognição, você entender melhor o que está rolando, tá? E aí é claro que a gente usa algumas ferramentas da comunicação, e o Bruno vai poder falar melhor, a Manu também, como, por exemplo, a gente pode usar metáforas visuais para comunicar esses dados, a gente pode usar para comunicar, mas a gente pode usar também para sensibilizar um público em relação a um tema, a gente pode usar a visualização de dados para identificar os padrões. Tá toda aquela tabela de Excel, a gente não está conseguindo entender que padrões são esses. Mas se a gente começar a organizar e começar a botar ou num gráfico, ou organizar, ou clusterizar, vai chegar essa pergunta. Clusterizar, né? Né? A gente junta todas eita, deixa eu dar mais uma, um outlier, a gente consegue ver assim, nesse bairro aqui tem outro comportamento acontecendo. Então, assim, com a visualização a gente consegue visualizar, desculpa, Bruno, pela redundância. Na visualização a gente consegue visualizar esses comportamentos. Então, ela ajuda muito, assim. E aí vou dar um caso agora, que aí todo mundo viveu, está vivendo. Na Covid, a visualização de dados ganhou uma importância muito forte. A gente tinha uma questão muito grave de saúde. E vou falar assim, não sei se é ousado falar isso, mas a Covid fez a gente tentar dar conta dessa tragédia, assim, sabe? Entender esses números melhor. É até difícil tratar sobre esse assunto, porque, na verdade, eram tantas mortes, ou era uma crise tão grave, que os jornais não conseguiam dar conta, né? A gente começou a visualizar as pessoas como barras, né? Mortes. E, então, assim, acho que na Covid a gente conseguiu ver a importância da visualização de dados. Mas só para deixar... Bruno, vou passar para você um pouco mais otimista, tá? Para você pegar um gancho um pouco melhor. Vamos lá. A visualização de dados, por exemplo, se a gente lembrar, tiveram ótimas durante a Covid, por exemplo, do contágio. Uma pessoa contagia duas, que contagia quatro, sabe? Que vai passando. Acho que a visualização também ajudou a gente a conscientizar sobre a questão da Covid, por exemplo. Então, é importante. Depois a gente fala sobre mercado e coisas assim, como é que é utilizado também, né, em dashboards e tudo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vai lá, Bruno. Mas peraí. Ô, professor, eu tenho que te fazer uma pergunta. Seu Por aluno favor. aqui já tem, vamos lá. Design da informação é o guarda-chuva de visualização de dados? Isso não é bem claro, pode ser sinônimo? Essa é uma grande dúvida, né? O que é o guarda-chuva do quê, né? Se é design de informação como um todo, visualização de dados é um tipo de design de informação, ou se é o contrário, se é visualização de dados e design de informação. Não, eu acho que design de informação é um guarda-chuva e tem visualização de dados dentro. Mas, Bruno, eu acho que é muito engraçado, porque tem muita literatura brigando com isso. E aí, como eu tenho lido muito, dá vontade de dizer, amigos, decidam-se antes de eu estudar, decidam-se, resolvam. Mas, e aí vocês devem sofrer disso, assim, depende de quem fala também, porque tem muita gente de visualização de dados que vem da engenharia, e aí fala com outra terminologia, por exemplo, sabe? Então, assim, varia bastante, Bruno. A própria arquitetura de informação teve as suas origens na questão dos infográficos, na visualização de dados. Hoje, você fala arquitetura de informação, eu estou falando ali de sistemas de navegação, organização de múltiplas informações que não estão relacionadas com a visualização de dados em si, né? Apesar de eu tratar a organização de informação. Isso. Né? Então, que na verdade, eu acho que esse número, aquela uma cutucada no Luiz, eu acho que não deveria ser visualização de dados, deveria ser visualização de informação, né? Isso. Porque o que a gente trata ali são os dados para tornar eles uma informação. E aí até, Manu, se a gente pensar aqui, e aí até eu não vou saber citar assim de cabeça o artigo, mas uma ideia de que a visualização de dados porque ela é um passo anterior à geração da informação, sabe? Ela é um dado mais cru ainda, sabe? Então, mas é uma discussão. E aí, visualização de informação já é quando tem informação ali, já está sendo contada uma história. Então, essa é uma briga que a gente pode depois discutir, porque a galera fica discutindo. Briga boa, hein? Deixa eu pegar o gancho aí. Pegar o gancho de dados de informação. Então, vamos lá. Quem já entende um pouquinho de UX Writing, que eu vou explicar o que é, mas ouve muito falar sobre design de conteúdo. Design de conteúdo é a mesma coisa que design de informação, que o Luiz acabou de explicar, a Manuela comentou. Não é a mesma coisa. Design de conteúdo é uma área já bem antiga. Design de conteúdo ainda inclui
desenvolvimento, ou seja, parte de TI, inclui o design gráfico, inclui a escrita. Então, é um guarda-chuva maior, como, gente, eu tenho percebido até agora, depois de alguns anos lidando com o raciocínio e design como um todo, está no imenso guarda-chuva, onde cabem vários designs, né? Até como a Manuela citou. Então, design de conteúdo é uma coisa, design de informação é outra. Tudo bem, mas o que é o UX-Writing? Então, vamos lá. Existe essa área de estudo de redação técnica para mídia digital. Então, entre os writing que surgiram exclusivamente para digital, estão o web writing e o UX writing. O copywriting, que é a redação publicitária, gente, já existia antes, né, em outras mídias e tal. O web writing, que é a elaboração de texto corrido, estrutura de parágrafos para telas, e essa área estuda há quase 30 anos. E eu comecei a estudar em 95 o web writing. Então, eu sou especialista nessa área também, ou seja, de elaboração de texto corrido, com estrutura de parágrafos, mas aí fomos surpreendidos. Isso quem trabalha, quem estuda essa área, veio estudando, né? A gente foi surpreendido, lá por início de 2015, por uma demanda do público querendo preocupação maior, não só com escrita corrida, parágrafos, frases, mas essa palavrinha aí que vocês estão usando nesse botão, nesse aplicativo, essa palavra aí, eu, público, eu não acho que deva ser exatamente essa palavra. E, gente, longe de gíria e regionalismo, tá? São termos de amplo alcance. Mas eu, público, acho que não deve ser essa palavra. E esse item de menu? Então, até pegando o gancho agora do papo de dado e informação, o objetivo do UX Writing é, lembrando sempre, assim como o Web Writing, o UX Writing é demanda da gente, do público. Ninguém acordou um dia e inventou, vou criar uma palavrinha, um termo novo. Foi criado, óbvio, mas é demanda dos públicos. O UX Writing se preocupa com esses pedacinhos da informação. Esses dados, entre aspas, né, Luiz? A gente até conversou sobre isso outro dia, que seriam palavras, expressões com força ou intenção de ser autossuficientes e autoexplicativas. O que é uma pedreira, porque para fazer essa coleta semântica, você não pode usar suposição, experiência, feeling, você tem que mergulhar na semântica do público para coletar esses dados, que seriam esses pedacinhos, essas peças de Lego com muita força, né? Tá? Então, o UX-Writing se preocupa, é um passo adiante. Tanto se alguém chegar para você e disser, nossa, eu tenho 20 anos de UX-Writing, mentira, a pessoa está mentindo, gente. Essa área não existia até 2015. Você tem experiência em Web Writing, estrutura de texto. Tá? Ambas as áreas, Web Writing e UX Writing, têm sido muito estudados, principalmente para encerrar a explicação do UX Writing, por conta de um fenômeno que acabou acontecendo com força de 2014 para cá, que foi uma espécie de vingança da ansiedade da informação. Antes a gente, como público, se sentia vitimado. Meu Deus, eu estou soterrado de informações, de dados e tal. A vingança foi a tal ferocidade. O que é a ferocidade? A gente, não interessa se a gente tem 20 ou 70 anos, a gente dominando o básico do digital, dizendo, olha, marcas, instituições, o jogo virou. Agora, se vira porque eu quero a informação do jeito que eu quero, especialmente de smartphone para frente, né? Então é isso, se perceber esse mix aqui. Olha, já temos uma pergunta para o Luiz. Podemos sacar a pergunta? Pode ser, Luiz? Pode, claro. Pode, bora lá. Samuel Melo. Visualizações de dados, Luiz, podem ser traduzidos em outros sistemas que não infográficos, como uma base de dados em um aplicativo de horários de ônibus, por exemplo? Sim, total, Samuel, ótima pergunta. Então, como eu falei, assim, há um tempo atrás a gente achava que os dados eles tinham que viver em infográficos, por exemplo, estáticos, num jornal ou numa página impressa. E aí, não, agora, como a gente tem esses bancos de dados dinâmicos, a gente pode dar saída, né, e fazer essas visualizações também dinâmicas. Só que, Samuel, para isso a gente tem que usar alguns tipos de... Eu vou falar programação aqui, mas não quero assustar não, tá, Samuel? Algum tipo de integração para fazer esses dados se tornarem dinâmicos. Então, a gente vê realmente, que eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou aí, com base de dados em aplicativos de horário de ônibus, por exemplo, que são esses bancos de dados dinâmicos. E aí, por exemplo, em empresa a gente vê muito assim, dashboard, que são painéis para você controlar o que está rolando. Então, assim, estou falando isso porque são dados dinâmicos. Por exemplo,
Por exemplo, você vai pegar, por exemplo, vídeos no YouTube, canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, por exemplo, e eu consigo ver quem está assistindo, quantas pessoas, de onde elas vieram, sabe? Você vê em tempo real onde estão esses dados. Então, o Samuel trouxe uma questão importante, assim, que são esses dados, banco de dados dinâmicos, e que são atualizados nas visualizações on time, né? Vai mexendo e a gente vai conseguindo ver. Total, Samuel. E aí volta um pouco, né, Bruno? As empresas querem tomar cada vez mais decisão o mais rápido possível, né? Tem muita gente do Brasil assistindo meu canal no YouTube, vou fazer mais conteúdo para eles. Então, você consegue definir um perfil on time, assim, na hora, e vai conseguindo ter esse controle. Então, total, Samuel, só vai exigir um pouco mais de programação para fazer isso ficar dinâmico, tá? Porque não é impresso como no infográfico. Beleza, olha, façam como Samuel, a gente é facinho, viu? Vai mandando pergunta, eu vou selecionando aqui, tá todo mundo a fim de responder. Pois é, a próxima etapa agora é fazer essa mistureba, tá? Então, a proposta dessa roda de conversa também é a pesquisa, tem interseção com visualização de dados, que tem interseção com X-Writing. Então, vamos conversar? Bora, Manuela, pode ser? Começando com X-Writing, com pesquisa. Começa você. E aí, Manuela, eu queria que a gente puxasse um pouco, não só pela parte teórica, a parte do mercado em si. Você pode trazer isso. Mas, assim, a Manuela mesmo, como é que no dia a dia, nos seus estudos, nas suas aulas, no seu trabalho, como é que você enxerga o X-Writing com pesquisa? Então, assim como eu falei, eu acho que a pesquisa ela é a parte inicial, né, de tudo. O principal, porque eu só adoro levantar a bandeira, mas é a parte inicial, né? Então, assim, eu não consigo fazer visualização de dados se eu não tenho a coleta dos dados, né? Eu não consigo fazer. Acho que o X-Writing, se eu também não souber qual é a linguagem que os meus usuários falam, né? E qual é o repertório que eles têm, e qual é o tom de voz que eles costumam, que a gente vai pensar que eles vão entender, né? Então, eu vejo muito a pesquisa nesse momento de trazer informações para a gente conseguir desenvolver as outras áreas, né? Assim, tem várias outras áreas dentro do design centrado no humano que necessitam dessas informações, né? E também, ao mesmo tempo, ao contrário, né? Porque, assim, para tomar certas decisões e gerar alguns insights de pesquisa, eu preciso ler os dados, né? Eu preciso da visualização de dados. E eu vejo hoje muito, né? O Luiz está falando desses dados dinâmicos. Eu posso ler dados dinâmicos, simplesmente o dado que está chegando ali. Mas esse dado também ele pode ser tratado já por uma inteligência artificial e já ter outros, e já gerar algumas informações para poder tomar decisões e poder andar com o meu projeto. Claro que aí eu vejo muito esses dados dinâmicos, está muito mais numa questão de monitoramento, né, de acompanhamento do que está acontecendo, e menos aquele dado de pesquisa que eu vou usar para desenvolver alternativas de projeto e gerar, né, novas soluções, novas propostas de interface e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, também, assim, hoje eu vejo assim, aplicativos, sites em geral, não são produtos, não são produtos finalizados, eles sempre são produtos ongoing. Então, eu não tenho mais, agora eu vou fazer um projeto desse aplicativo e vou terminar. Eu tenho um projeto, que eu sempre tenho vários pequenos projetos, então eu ficar monitorando isso, né? E aí eu posso monitorar, né, esses dados em termos de uso, acessos e tudo mais, mas eu também posso ficar monitorando o que está compreensível, o que não está, em termos das palavras que estão sendo utilizadas. E aí eu também tenho uma outra área da pesquisa, né, um outro momento de pesquisa, que é a pesquisa avaliativa, de testes, para ver se eu estou tentando, está dando. Né? Porque assim, acho que tem dois momentos quando a gente fala de pesquisa em design centrado no humano, aquele inicial, que é o discovery, né, que a gente chama, que é o aprofundamento, a imersão que eu vou fazer no contexto e tudo mais, e aí dali eu tiro, né, novas oportunidades, outras coisas, mas eu tenho também aquela pesquisa do tipo teste de usabilidade, que eu vou testando se aquilo que está ali, não está ali dando certo, não está convertendo, não estão vendendo, ninguém está entendendo aqui, faz pesquisa ali para saber o que está acontecendo, faz uma investigação, que normalmente é feito por meio de testes, né?
E se não, teste de usabilidade é um clássico nisso, mas todos os outros tipos de teste, né, que eu digo, os métodos avaliativos, né, de avaliação é que entram muito nesse momento, né? E aí os dados estão ali para a gente tentar monitorar, né? E quanto melhor visualizar, melhor eu consigo também entender como é que eu devo investigar aquilo. Acho que é as relações new aí. Eu já vou dar minha visão de UX Writing com Research, mas não posso perder a chance que Fabiane Braga está perguntando aqui para você, Manuela. Tá. Qual o perfil dos profissionais da equipe que trabalha com UX Research? Então, eu vejo hoje em dia muita gente trabalhando com UX Research. Eu acho que minimamente, né, um perfil básico, as pessoas precisam gostar de trabalhar com pessoas, né, gostar de entender pessoas e ter aquela velha palavrinha, né, tentar ter empatia com as pessoas para tentar, né, que os antropólogos não me matem, que eles gostam de usar a alteridade, né? A gente fala empatia, mas enfim, é tentar entender, né, ou se colocar, né, no lugar do outro, né, o tempo inteiro para tentar entender por que as pessoas estão agindo daquela maneira. Mas eu também acho muito importante, você falou logo no início, aprender método, pesquisa está com método, está sempre ligada a métodos e técnicas, tá? Mas eu acho que assim, não adianta também a gente entender como é que aqueles métodos funcionam se a gente não entender um pouco da pesquisa científica, de uma base forte em ciência e pesquisa, né? Então, acho que assim, claro que se você souber conduzir uma boa entrevista, uma boa observação, conseguir elaborar um bom questionário, né, você já tem um passo à frente. Mas vamos entender o que é pesquisa, né? O que é uma pesquisa descritiva, o que é uma pesquisa experimental. O teste de usabilidade é todo fundamentado na pesquisa experimental, que é aquela lá dos ratinhos da medicina, né? Então, vamos entender como é que isso funciona, né? A gente não lida com os ratinhos, num comprimido, nada disso, mas a gente precisa fazer experimentos, muitas vezes, para a gente entender como são os comportamentos humanos. A psicologia utiliza muito a pesquisa, né, experimental para a gente poder entender isso. Então, ter um pouco de noção, não precisa, né, o designer não precisa fazer psicologia para entender, mas precisa entender quais são as maneiras da gente abordar, entender como são os comportamentos humanos, para traduzir aquilo em insumos de projeto, né, em informações que eu vou levar para o projeto. Então, eu acho que assim, uma formação, né? Um mestrado é uma coisa tão 2 anos ali, rapidinho a gente faz, né? Acho que todo mundo que trabalha com UX Research, acho que deveria fazer um mestrado para entender um pouco dessa Manuela, aproveita a pesquisa chance, científica. pelo amor de Deus, fala do mestrado, o programa de pós-graduação do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Gente, não está programada não, tá? É jabá, porém foi espontâneo, tá? Porque ela falou em mestrado, eu lembrei. Pode falar. É verdade, a gente está com um programa, com um processo seletivo para o mestrado, doutorado da PUC-Rio em design. Quem quiser dar uma olhada, vou botar, não vou botar não, porque não adianta eu botar, mas então, olha o site do dad.puc-rio.br, que aí vocês vão ver o processo seletivo. Pronto. Tá vendo? Ao Deu a jabá. deixa. Não é? E foi muito espontâneo, gente. Falando programado, não. Pois é. Mas deixa eu dar minha visão agora de UX Writing e UX Research, né? Muita gente que vem trabalhar com UX Writing fala, Bruno, poxa, relação com pesquisa em geral. Eu falei, gente, antes de mais nada, é legal. Aí tem a ver com o que você falou, a ideia de contexto em geral. Em que contexto está o UX Writing? Eu considero o UX Writing o irmão ou a irmã mais nova dentro da família de irmãos de UX. É o caçula. E UX Research, para mim, sabe aquele irmão que a gente admira muito? Nossa, quero ser como ele. É o caso de UX Research, né? Tanto que uma coisa... é legal falar sobre isso, né, gente? De vez em quando, uma honra eu tive há 2 anos, foram autores do livro UX Research com sotaque brasileiro, né? Que elas me chamaram para fazer o prefácio. E além do, nossa, eu adorei, meu ego ficou inflado, etc, etc, mas eu falei, gente, por quê? Elas disseram, Bruno, porque a gente acredita muito que o UX Research está dentro do raciocínio de UX Writing, está dentro de UX Research. Mas é legal a gente fazer distinção um pouco, né? Porque, pesquisa, lembrando que a gente tem
A pesquisa de marketing, que é baseada em opinião e comportamento para venda. A pesquisa UX Research, opinião e comportamento para uso. Fazendo essa comparação para UX Writing. UX Writing, a pesquisa semântica. Então, é muito legal, tem muitos profissionais, colegas meus, que ficam, Bruno, que bom que o pessoal que veio fazer pesquisa semântica, porque tirou das nossas costas a responsabilidade em research da gente analisar esse viés, esse recorte semântico. Que bom que vocês agora que têm mais técnica para isso, vocês podem se dedicar. Então, o que eu vejo é irmão mais velho ou irmã mais velha, e a gente tem que admirar muito, tem muito que aprender, muito para aprender com essa área. E, nossa, a gente anda junto o tempo todo. Outro dia me perguntaram, Bruno, mas que absurdo, então quer dizer que quem é UX Writer não pode participar aplicando ou participando de aplicação de pesquisa de UX Research? Eu falei, gente, quem disse isso? Mas é claro que pode, inclusive vai, o problema é você ter tempo às vezes. Mas claro que você tem que ir. Qualquer saco de dados que você possa recolher nesse processo, né, Luiz? Isso é muito precioso para o nosso trabalho semântico, né? E deixa eu aproveitar, teve uma pergunta aqui para mim, tá, gente? Bruno, o que você aconselha para quem está migrando para UX Writing? Primeiro, entender, acho que é uma coisa básica, a gente acumula aí de 7 anos de UX Writing até agora. Se você ama desesperadamente escrever, não trabalha com UX Writing. Porque é uma área, estou sendo bem, né? Porque não é uma área em que você, uau, eu vou ser criativo, eu vou ser, gente, isso é copywriting, contar histórias, isso é web writing, e o UX writing são esses pedacinhos. No mercado, é tudo tão separadinho, escambau, né, gente? É tudo misturado. Tem o redator, o X, numa empresa, ele faz copy, web e UX writing, tudo junto. Só que para entender, tá? Porque isso acontece muito, sabe, Manuel, Luiz? No mercado hoje em dia, muita gente vai trabalhar com UX writing achando que vai contar histórias e que vai escrever e acaba se preocupando tem que se preocupar com item de menu, o título de um texto, uma frase que é um link, esses pedacinhos, né? Agora, essa transição, todo mundo que é relacionado ao universo da informação, biblioteconomia, letras, jornalismo, publicidade, essa transição é feita de uma maneira muito mais fluida, né, gente? São profissionais que tem a ver com informação. Posso puxar outras perguntas aqui, gente? Manuela, Luiz, posso? Sim, eu vi que tem uma perguntinha aqui. Né? Deixa eu puxar aqui para... Tem várias. Peraí, que você pulou umas aqui, hein? Peraí, ó. Vamos ver aqui, tem peraí. Aqui. Deixa eu ver uma para o Luiz aqui. Bem interessante. Vini Ladeira. Como podemos, Luiz, tá? Como podemos expandir... A Manuela, fica à vontade. Falei, Luiz, tipo, Manuela não pode responder. Não, tudo bem, vai lá. Como podemos, Luiz, expandir a ideia de visualização de dados? Aí ele colocou tudo caixa alta, tá? Visualização de dados, para um conceito mais amplo e que inclua pessoas cegas para dentro desse entendimento dos dados. Basicamente, como acessibilizar esse conteúdo? Ótimo ponto. E acho que a caixa alta no visualização, né, justamente porque é um nome muito ruim, né? Porque né, foca realmente num sentido. E aí o Vini, né? Vini, isso. Trouxe essa questão que é fundamental e está em voga muito atualmente. Então, Vini, vou tentar simplificar um pouco, mas tem 2 vertentes que vale a pena se dar uma pesquisada aí, se você quiser saber mais. Uma é fisicalização de dados, como é que a gente consegue fisicalizar dados em vez de visualizar dados. Então, é uma fronteira muito maneira, se você gosta disso. Então, vale a pena pesquisar. E a outra é sonificação de dados, que é como é que você... Vou dar um exemplo, tá? Assim, você não só passa o mouse e lê coisas a mais, mas você começa a ouvir coisas, tá? Então, você potencializa, né, outros sentidos aí. Não só, você falou de pessoas cegas e tudo, mas que, na verdade, seja uma coisa muito sensorial mesmo, sabe? As visualizações, e até deixem de ser visualizações com esse nome, né? Mas se tornem experiências muito sensoriais com dados. Então, são relações com os dados. Acho que é uma fronteira, Vini. Maneiro você ter perguntado isso. Aí até vou puxar eu me lembrei, rapidinho, eu me lembrei, Luiz, lembra? Você viu que lá no Next eles imprimiram o som? Isso, tipo isso. Perfeito. Ótimo, Imprimiram em 3D o som?
É isso mesmo, sabe? Então, são dados ali, né? Uma forma de onda, né? É isso? Impressa em Isso. 3D, total. É exatamente. Ótimo. Viagem. Vai, É. Bruno, desculpa, te interrompi. Não, aqui, pode interromper, gente. A Mara Rodrigues, pegando o gancho da raciocínio de acessibilidade, ele está me perguntando, mas eu queria abrir para o Luiz e o Manuel também. Linguagem acessível, dizendo, linguagem acessível, que a linguística tem trazido à tona com certa frequência, também poderia ser lido como uma prática de UX Writing, pois traduz informações complexas ao repertório do usuário? Sim, e eu queria até um termo que evoluiu muito e que bom, sabe, de uns 2 anos para cá. A ideia de linguagem acessível, né? Acessível a todo mundo, gente. Porque acessibilidade, eu, por exemplo, Bruno, estou envolvido com movimentos de acessibilidade digital que durante muito tempo ficou restrito à ideia de questões físicas, né? Então, dificuldades físicas ou psicológicas, mentais e tal. Gente, hoje em dia, a linguagem acessível eu, Bruno, por exemplo, estudo linguagem de público trans há quase 2 anos. Então, tornar a linguagem acessível é você conseguir falar com públicos, mas sem cair na armadilha de eu vou usar, então, gíria e regionalismo. Porque a ideia de acessibilidade aqui, por exemplo, eu estudando público trans, eu descobri, né, que não existe o público trans. Existem 4, 5, 6 subnúcleos. Se você vai usar todas com o público, vão te escorraçar, dizer, você é marca capitalista, está usando todos porque quer usar esquema marqueteiro com a gente. Outro subgrupo vai dizer, não, pode, vem, está bem-vindo, é isso aí que a gente quer. Então, a ideia de acessibilidade está ficando uma coisa fascinante, na verdade, mas complexa, porque não é fácil, tipo, vou usar o E aqui, ou vou usar o gíria para o jovem brasileiro. Tem uma furada de você traçar uma reta e dizer jovem brasileiro, gente. Né? Ou então, mora em Salvador, vou usar oi, regionalismo de Salvador? Acorda, gente. Então, essa ideia de acessibilidade é bem ampla. Queria saber, Luiz, Manuela, o que vocês acham sobre isso? E a linguagem simples, que também está entrando junto disso, né? Porque acho que está muito próximo a essa questão que você está falando do acessível, porque estou entendendo que você, nessa linguagem acessível, a gente tem que tentar falar com determinados públicos, né? Ou tentar usar a linguagem de determinados públicos. E que seria uma linguagem inclusiva, onde eu tenho todos os públicos falando uma mesma coisa, né? E tem também, além disso, a linguagem simples, né? Que é também para todo mundo e tentando aí tirar aquela coisa da nossa língua portuguesa que às vezes fica muito rebuscado para certos públicos diferentes. A linguagem simples, a linguagem inclusiva, a linguagem acessível, como se fosse assim, a turminha, os 3 juntos, tentando, tipo, vamos falar como as pessoas falam e vamos trazer todo mundo junto, né? A linguagem simples até antes de mais nada, é um movimento, né? Que no fundo tenta recuperar vamos falar de maneira que todo mundo compreenda. E a Heloísa Fischer, meu Deus, que é a autoridade no Brasil em linguagem simples, né, Manuela? É uma coisa que a gente conversou poucas vezes, mas uma coisa que a gente se preocupa muito tudo bem, mas quem é que sabe qual é essa linguagem? O professor de português é um limite muito, sabe? Tem que tomar cuidado. De novo, quem continua sabendo qual é a linguagem que tem que usar é o povo, né? Quem detém formalmente o direito, sabe? Então, esse é um limite delicado para a gente conseguir, de fato, incluir as pessoas, né? Mas bora lá, que tem mais perguntas. Pode ser, gente? Vamos lá. Carol perguntando, eu acho que para o Luiz, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria de saber se vocês têm boas práticas para que um relatório/apresentação de dados coletados não fique maçante para quem está assistindo. Luiz? Ótima pergunta. Né, normalmente a gente coleta os dados, a gente tem muitos dados, mas na hora da gente concretizar um objeto, ele fica... E aí, perfeito que ela botou um relatório. Sempre é relatório mesmo, né? Aquele bando de gráficos que a gente normalmente ou faz no Excel ou faz sei lá onde mais. Só pensei no Excel agora. Tá bom, tá valendo. Né? Gráfico de barra, gráfico de pizza. Gráfico de barra, gráfico de pizza, e você acha que você está alternando, né? Você acha, tô deixando mais dinâmico, gráfico de barra, gráfico de pizza. E aí, Carol, eu acho que a gente perde a atenção da pessoa rapidamente, tá? Então, eu posso dar algumas dicas assim para vocês darem uma explorada, porque tem alguns softwares que estão entrando realmente para ganhar espaço nessas visualizações, em visualizações diferentes de dados.
Até, vou voltar no Samuel, que posso estar esquecendo o nome, mas eu acho que é Samuel. Até alguns softwares agora que fazem visualizações de dados interativas para você. Lembra que a gente falou de dados dinâmicos e tudo? Então, Carol, também você pode convidar a sua empresa, sei lá, em vez de fazer um relatório em PDF, talvez fazer um site relatório onde você possa explorar e você dá essa camada de interatividade. Ou, tudo bem, que não pode fazer isso, quer se manter no impresso, no PDF, sem ser interativo, mas tem tantos outros tipos de gráfico que você pode usar. Gráfico de fluxo, Sankey, sabe? Tem tantas possibilidades. Eu vou dar uma dica, Carol, um spoiler da nossa aula, que é do CCE, que é Data Vis Catalog, um catálogo de visualização de dados. Só para você ter uma ideia da quantidade de tipos de visualização de dados, para você não precisar ficar na gráfico de barra ou pizza, sabe? Para você poder variar um pouco mais aí no seu repertório. Então, espero que tenha ajudado um pouco. Pelo menos o início. Deixa eu complementar uma coisa que não sei, até mandei para você tem um tempo atrás pelo WhatsApp, mas assim, quando a gente fala de dados, os dados não só são quantitativos, né? A gente tem muitos dados que são qualitativos e que também precisam ser representados graficamente para serem lidos. E aí também a gente utiliza muito isso dentro principalmente do design de serviço, né? Que como a gente está tratando de relações, interações que não necessariamente são tangíveis, a gente precisa tangibilizar de alguma maneira e a gente utiliza os mapas, né, e os gráficos, né, mapas de stakeholders, jornadas do usuário e tudo mais, que a gente precisa representar isso, não necessariamente uma representação de grandes quantidades de dados, e sim de uma interpretação de dados que são qualitativos. E aí eu mandei para você, não sei se você viu, aquele scrollytelling, Total. que é você contar uma história por meio de scrolls, né, que a gente faz nas telas, seja horizontal, seja vertical, né, que também você falou aí das coisas interativas. Gente, vocês sabem aquele amigo excluído? Sou eu nesse momento. Não, Manuela, você não, pode enviar isso, por favor, depois? Muito obrigado. Mando. Que foi uma coisa muito boa que eu vi. Então eles fazem esse trocadilho com storytelling, só que em vez de uma contação de história, você vai scrollando para baixo ou para o lado, né, Manuela? E aí vai tendo ali momentos dessa história que você vai contando. Isso eu acho muito bacana também. Então, às vezes, uma interatividade que nem é tão complexa, né, em relação aos dados, mas tem uma contação ali, etapa por etapa, dos dados. Para Carol, acho que é ótimo também, sabe? Para não ficar só numa página do relatório. Então, acho que é importante. Maneiro, ótimo. Eu estou anotando, tem algumas perguntas de mercado aqui, porque a gente vai ter um momento depois, gente, para falar sobre mercado de trabalho, tá? Fiquem, vai ter bolo. Por quê? Ou não. Mas eu estou anotando algumas perguntas, juntando as perguntas de mercado aqui, mas tem uma pergunta bem legal, que acho que vale para nós três, até eu queria começar comentando. Fernanda Nascimento falando, como trazer a cultura de acompanhamento de métricas para o UX, para um time de UX com muitos produtos. Aí, Fernanda, eu grudei no início dessa pergunta. Assim, é uma coisa que eu tenho comentado muito hoje com muita gente, sobre a ideia de cultura de métricas em UX. Eu acho que essa altura, no ano do Senhor de 2022, pelo amor de Deus, depois de tanto tempo de estar UX, experiência do usuário, em que tudo tem que ser em função, né, de públicos, eu acho que dentro de uma marca, uma empresa, você tem times de produto, tem times de experiência do usuário, você precisar trabalhar algum tipo de cultura de métrica, gente. Mas métrica, ela é um dos lados de representação de experiência do usuário. Eu acho que a pergunta não é só essa, acho que, né, Luiz e Manuela, mas eu acho que faz questão de comentar, sabe, que eu tenho escutado muito hoje isso. Sabe, como assim uma empresa que trabalha com produto, ela não faz teste? Oi? Trabalha com produto digital, não testa? Eu tenho visto isso muito, sabe, Manuela? Tenho ficado meio... E é isso, o que vocês acham? Então, a pergunta completa. Como trazer a cultura de acompanhamento de métricas para o UX, para um time de UX com muitos produtos?
Manuela, o que Eu acho assim, como a gente trabalha muito, assim, o Luiz talvez responda mais rápido, mais fácil, mas como a gente trabalha muito com essa questão qualitativa, né, fica muito difícil às vezes da gente metrificar as coisas, né, mas acho que é possível, né, só que a gente tem que entender muito o timing, né, porque às vezes você faz uma pequena ação e tem que entender, isso só vai reverberar tempos depois, e como é que a gente vai controlar as várias ações que são feitas. É que nem a história de teste AB, né? O teste AB eu tenho que mudar uma única variável para saber se aquela variável ela fez efeito, né, naquela interface. E se você muda várias variáveis, né, não sei quem é que deu certo ali nessa história, né? Então, às vezes, assim, são muitas ações. Eu não sei a resposta disso, para dizer a verdade. Não sei mas tem como trazer, né? mas Acho que a bons gente tem que insights, né? controlar. Não sei se o Luiz tem alguma coisa a acrescentar aí. Não, super. Eu concordo com a Manuela, de isolar um pouco as variáveis, né? Isso é uma coisa muito importante. E aí volta uma coisa que a Manuela falou lá atrás, que foi a ideia de você ter uma base de ciência. Você falou um pouco isso, né, Manu? Uhum. Então, essa ideia de você entender o que está acontecendo nessa métrica. Por isso, aí eu volto nessa questão, Bruno, da cultura do acompanhamento de métrica. Que métrica é essa? Por que vocês estão acompanhando? Se faz sentido para a equipe como um todo? Que a gente vê muito nas empresas assim, uma pessoa usa uma métrica, a outra usa outra, e quando elas vão se encontrar, cada um tem objetivos diferentes ali para acompanhamento assim do produto. Eu gosto dessa métrica, eu gosto daquela. E aí, assim, o que acontece no dia a dia? Eu não sei se seu caso aí é Fernanda, né? Se é o que está rolando aí na sua Isso. empresa, sabe? Às vezes até, por exemplo, eu tenho que preencher os dados em relativos àquela meta, para formar aquela meta. Estou falando assim de índice, por exemplo, que empresas que trabalham com isso, então alguns dados são deixados de lado, porque a pessoa não liga muito. Então, assim, é o time que tem que entrar nessa, sabe? Você tem que ganhar o time, entender por que vocês estão fazendo essa métrica, e ela tem que fazer sentido para todo mundo da equipe. Isso eu acho a coisa mais importante, porque dentro da equipe ter divergência, ou um acompanhar a métrica, outro não acompanhar, eu acho isso desesperador. Tem uma pergunta aqui de altíssimo nível, tá, Luiz? E para a gente, né? Mas acho que mais para o Luiz. Qual seria o maior desafio em realizar um discovery com foco no desenvolvimento de produtos de dados, podendo ser produtos com interface ou até mesmo sendo uma tabela no banco de dados? Eu não sei se você conseguiu a ideia toda. Ficou claro para você, Luiz? O discovery no foco do desenvolvimento de produtos de dados, podendo ser produtos com interface ou até mesmo sendo uma tabela no banco de dados. Sim. Então, aí eu acho que volta numa questão que eu acho interessante da gente conversar. Porque, eu vou esquecer os nomes. Fernanda, que estava tentando fazer um relatório. Isso. A Fernanda está falando com o público. Né? Ela está querendo comunicar alguma coisa que está acontecendo dentro da empresa dela, e ela quer comunicar para a galera, né? Para pessoas. Aí pode ser os investidores, pode ser um público em geral, tá? Então, aí, Fernanda, vou voltar aí. Talvez em algumas, aí volta na questão até da acessibilidade, sabe, Bruno? Para quem que você está criando e que seja gráficos que sejam acessíveis também, né? Que esteja no repertório daquela pessoa poder entender aqueles dados. Dados muito complexos, se você está falando com qualquer pessoa, todo mundo, a pessoa vai se sentir burra, não entende, ela se sente menor, e aí isso pode ser muito ruim. No caso do Marcelo, que está falando do Discovery, que é um momento de você pegar todos esses dados e fazer visualizações ali que são do processo da própria equipe, né? E aí não tem tanto essa questão de você comunicar para todo mundo, você está comunicando para dentro da sua equipe, né? Tentando descobrir coisas a partir dos dados. Então, são visualizações que você tem que fazer com um ciclo menor, você não pode gastar muito tempo para fazer elas, porque você está sempre descobrindo e reavaliando e redescobrindo novas coisas. Então, é um processo muito iterativo, aí eu acho que, não sei se todo mundo sabe o que é, mas essa questão da repetição, fazer pequenas alterações e visualizar de novo. Então, para isso, Marcelo, a gente tem ferramentas Power BI, por exemplo, sabe, que permite esse tipo de coisa, tá? Então, não precisa fazer uma grande visualização perfeita para o público, sabe? É mais uma visualização ali para a sua equipe, tá? E, aliás, você falou em Power BI,
Eduardo perguntou aqui, a visualização de dados dinâmicos e interativos, como, por exemplo, o Google Data Studio ou Power BI, é uma boa prática de apresentação? É uma boa prática Né? de apresentação. Ela não é uma boa prática. Quem falou isso? Foi o Eduardo. Bruno, não. O Eduardo? Eduardo, isso. O Power BI, por exemplo, ele dá essa solução integrada de banco de dados e visualização de dados em painéis para sua equipe. Então, é ótimo, tá? O problema dela é que muitas vezes você vai ficar enrijecido pelas visualizações padrão que eles têm lá. Então, você tem que escolher um modelo de visualização e seguir. Você não consegue uma alta customização, sabe, Eduardo? Então, se você quer uma coisa hiper customizada, como eu falei ali no início, assim, usar metáforas visuais, representar morte de Covid como uma flor ou como sabe assim, uma coisa mais sofisticada, aí talvez você não consiga com Power BI. Mas para um momento ali dentro da sua equipe, para vocês descobrirem algumas coisas, gerar insight para a sua equipe, acho que é uma ferramenta ótima e funciona bastante. E tem muito potencial, às vezes a gente usa ela de uma forma assim, simples, simplória, mas tem muita coisa ali dentro. Você pode até fazer pequenas programações dentro e dar umas customizadas. É uma boa solução da Microsoft. Legal. Manuela, tem uma pergunta para mim ou para você? Eu vou responder primeiro, porque tem um pedacinho, gancho com o que o Luiz estava falando. Como o X-Writing se relaciona com as propostas de revisão da língua portuguesa para torná-las mais inclusivas? Né? Aquela ideia geral. Mais uma vez, gente, isso a gente pisa em ovos, porque, antes de mais nada, não foi o X-Writing não é dono da linguagem inclusiva, da linguagem acessível. Gente, menos. A gente cuida desses pequenos pedaços, palavras e expressões, né, como eu já comentei. Esse assunto de diversidade de língua, por exemplo, meu Deus do céu, isso existe há tanto tempo e agora tem surgido com muita força. Então, a gente tem que observar essa área. Por que eu estou fazendo assim, observar? Porque a nossa área tem que ter humildade para perceber. O exemplo clássico que até usei aqui do todes, usar o e. Eu, Bruno, concordo com isso? Eu, Manuel, Luiz? Gente, a gente não tem como concordar ou discordar disso. Quem faz parte do público que usa essa realidade linguística, esse público tem que organicamente decidir isso. E a gente não pode virar como marca e dizer, decidir quanto? Público X, decide logo, porque tem uma campanha aqui para lançar daqui a 2 meses. Não tem essa. Bruno, mas quando a gente vai ter certeza se o todes pode ser usado ou não? Ano que vem, daqui a 20 anos, ou nunca. Não é a gente que decide isso. Isso precisa ser algo orgânico. Então, o que se usa hoje é um termo que não é até sendo questionado hoje em dia, da linguagem neutra, mas no sentido, tá, gente, de você usar a própria língua portuguesa, e essas ferramentas a gente já tem na língua, para a própria escrita desviar, né, da questão de gênero, e isso já existe na língua portuguesa. É o ponto que eu coloco como ponto de maior respeito a conversar com o público. Tá? Você divide qualquer, e não é usar todos e todas, porque não existem só 2 gêneros. Quando você fala isso, você está dizendo que você tem 2. Então, a gente usa. Na redação propriamente dita é difícil, é complicado. Por exemplo, eu dei um treinamento para o Sebrae Nacional durante 3 meses, com bandas de redatores, gente experiente, e é difícil. O próprio português, mas, gente, é uma pedreira. Mas é isso aí, como eu sempre digo, ninguém amarrou a gente num poste disso. Vai lidar com o público até morrer. A gente que está querendo fazer isso, né? Tá? Manuela, então vamos lá. Pergunta aqui bem interessante da Jéssica. Qual manual que todos devem ler, ter, para quem está iniciando em UX Research? Difícil essa. Tem vários, né? Tem várias fontes, mas eu vou dizer assim, acho que uma das grandes fontes que tratam, né, de forma, numa linguagem simples, de como é que a gente deve tratar isso, são os relatórios e as postagens do Nielsen Norman Group. Acho que todo mundo deveria ir lá no Nielsen Norman Group para olhar, porque eles... Primeiro que tem o Nielsen, tem o Norman, que há 10 mil anos trabalham com isso, né? E segundo que eles preparam um material didático muito interessante, né? Tendo que estar assim, tá em inglês, né? Tem que ler em inglês, mas ali eu acho que tem muita coisa, muita informação boa, né? Eu, assim, vou dizer que não tem, né, um manual que tenha tudo, né?
tem muitos livros que falam sobre pesquisa em design de uma maneira geral, ou pesquisa, né, específica para UX, né? Como mesmo você falou do UX para sotaque brasileiro, né? Então, com sotaque brasileiro, acho que, né, esse é uma referência, mas a referência maior que eu dou é Nielsen Norman Group. Que Nielsen quem Norman quiser Group, procurar é nngroup.com, tá? No site facílimo, que né? tá tudo. E tem muito conteúdo gratuito, tem vídeo, tem resultado de pesquisa, tem artigo, é uma Tem. maravilha, né? E eu lembrei agora, acho que vale citar, um livro que está sendo lançado nesse momento, que até eu fui na Noite Autógrafos Ah, é sábado aqui verdade, no é Rio, verdade. Fundamentos de UX, ou Fundamentos de UX, do Guilhermo, com O no final, Guilhermo Reis, né, Manuela? Que assim, não é um livro sobre UX Sim. Research, mas é o primeiro volume, né, Luiz? Que também pretende abarcar. Até o Guilherme falou, gente, não é minha pretensão falar sobre tudo de UX, mas pelo amor de Deus, né, o que pode. E, então, são 2 volumes e mais, né, gente? Literatura brasileira nacional sobre experiência do usuário. Gente, isso tem surgido muito de alguns anos para cá, isso é muito legal, né? Aliás, Verdade, Luiz, eu ia também. perguntar para você, Luiz, sei lá, um livro para quem quer começar a estudar a visualização de dados. Não precisa ser necessariamente brasileiro, nem sei se tem tanta literatura brasileira sobre esse assunto. Mas, tipo, aquele livro começa por aí. Qual seria? Bom? Você quer um Oi? bom? Você quer um bom? Sim, Divertido? sim. Vou no clássico, Bruno. Tá. O Tuft. Eduard Tuft. Uhum. Acho que é o clássico, assim. Tá. Ele que fala sobre visualização de dados, acho que é um início muito legal. Ele é muito polêmico, no sentido que ele é muito criterioso com as escolhas de cada visualização. E aí tem outros autores que acham que deveria dar uma relaxada, que ele precisa se divertir um pouquinho mais, podia botar uma ilustração ali, outra aqui. E ele fala, não, a gente tem que ser muito rigoroso, tá? Então, Tuft, T-U-F-T-E, é uma grande referência para quem quer Tem já começar. o livro dele traduzido em Não português? sei, Manuela. Porque já é Tô tão tent... clássico que eu já estou assim, é, ele já tem em português. vou dar vou ver aqui e aviso se já tem em português. Então, vamos lá, são 8h02. Acho melhor a gente ir para a parte de mercado. Bora? Vamos, Luiz, Manuela? Vamos conversar? Então, olha só, lembrando onde estamos, no Brasil, né? Pois é, no Brasil. Então, é bom que a gente, né, volta aqui. A gente nem estava voando, mas... Manuela, fácil achar emprego relacionado à pesquisa, UX Research. Como é que está hoje? Tá bombando, né? Tá bombando. Nunca vi tanta oferta no mercado. Acho que talvez esteja faltando um profissional para tanta oferta de mercado em UX Research. Assim, pelo menos assim, eu recebo, volta e meia eu recebo um pedido ou outro, né, de indicação de aluno, né, como eu formo bastante aluno nessa área, sempre estão me perguntando se tem alguém para indicar, e eu vejo direto no LinkedIn, oferta, né, inclusive para brasileiro trabalhar para o exterior, né, que agora a gente está com muito trabalho remoto, estão oferecendo direto. Assim, eu recebo de muitas empresas estrangeiras, mande o seu currículo, quer trabalhar com X Research, só porque eu tenho no meu nome lá no LinkedIn que eu trabalho com X Research, estão querendo me contratar. Toda hora me mandam, olha aqui, não, em inglês, manda o portfólio, tarará. Eu fico assim, ui, gente, nunca vi tanta oferta. Depois da pandemia, nunca vi tanta oferta para design e UX, design, UX research. Nunca vi isso. Aí eu fiquei assim, confesso que eu fiquei chocada com a quantidade de ofertas. Mas é claro, né, com essa grande transformação digital, né, que a gente teve nesses últimos tempos de pandemia, está ocorrendo a necessidade de ter muitos profissionais trabalhando, porque a necessidade de uso dessas interfaces está muito grande, né? E as pessoas e as empresas estão concorrendo, quem oferece aquele produto que está mais adequado aos seus usuários, né? Então, está E muito aí, me forte diz uma isso. coisa, Manuela, ganha 10 real ou é um salário razoável? É um mercado que paga bem? Olha, não.
não sei como é que está aqui no Brasil, mas ele ganha-se mais do que o designer UX UI. O research ganha mais do que o UX UI. Caramba! Eu não sabia. É dado Interessante, como gente. uma... Eu já li algumas pesquisas, principalmente as pesquisas americanas, né, que fazem aquelas medições, né? Até tem aqui no Brasil, tem aqui uma pesquisa que roda anualmente, né? Mas essa última eu não li. Mas assim, o salário do UX Researcher é muito maior do que o salário do UX Designer, ou do Product Designer, que agora também o UX Designer não existe mais muito, né? Migrou-se agora um pouco para o título Program Designer, Product Designer, Product né? design, né? Né? Que é o designer de produto. Eu acho que assim, esses nomes são todos ótimos. Um dia vai voltar a virar todo mundo designer só, mas enfim. Por isso eu sempre lembro você, Manuela, quando eu ouço essas coisas. Eu falo, gente, vai, bum, volta. Né? Luiz, a área de visualização de dados, que perfil de empresa contrata mais, vamos dizer assim, profissional com essa formação, ou com essa experiência, né? O que está acontecendo muito é que muitas áreas diferentes estão passando por esse momento de se tornar negócio baseado em dados. Então, assim, um jornalismo que era jornalismo, agora é jornalismo de dados. Não sei se vocês acompanham essas tendências, né? Então, essa base de visualização de dados e até assim, um pensamento de dados, aí eu acho que isso está sendo cada vez mais básico para todas as profissões, assim. Saber ler uma planilha no Excel, ok, vou falar que saber visualizar os dados não é básico, mas assim, e entender, ter essa consciência dos dados, eu acho que cada vez é mais importante em várias áreas, tá? Então, em relação a esse perfil, você perguntou o perfil das empresas, né? Então, aí eu vou dizer, muitas empresas, assim, então a gente está falando aqui de UX, né, que tem produtos digitais, precisam de visualizadores de dados, pessoas que entendam de dados, cientistas de dados, para lidar com essas coisas do crescimento, que foi falado aqui já e tudo. Mas outras empresas, por exemplo, todas, na verdade, vou fazer relatório com a Fernanda, sabe, Fernando, relatório? Sabe? Muitas empresas fazem o relatório, várias empresas dentro têm equipes de visualização de dados, então, assim, acho que é uma coisa que está crescendo bastante. Aí depende qual é o caixa de ferramentas, né? Assim, tem empresas que, aí, né, a Manuela falou do LinkedIn, tem empresas que já têm sua caixa de ferramenta, por exemplo, a gente usa Power BI, a gente já usa, então a gente quer um profissional que saiba. É bravo, a gente dá aula na graduação, né, Manuela? E a gente vê essas exigências, né, cada vez mais. E aí, quero até fazer um gancho, Bruno, porque eu vejo muito aluno que UX Researcher, como a Manuela falou, assim, tem muito aluno nessa área que quando eu dou aula na graduação, nem imagino que ele vai ser isso, mas ele sempre muda, porque tem muito emprego, né? Tem muito emprego, então eles estão contratando muito. E é isso, assim, os alunos, eles se formam e eu acho que é importante ter essa consciência de dados, uma inteligência aí sobre dados, mas aí eu acho que varia de cada empresa exigir uma determinada coisa, tá? Então, Power BI, por exemplo, é um exemplo disso. Flourish, Tableau, então tem vários softwares específicos que a pessoa precisa dominar. Mas o que eu acho mais importante é entender como os dados funcionam. O software em si, você aprende. Power BI é igual ao Tableau. Luiz, paga bem? Se paga bem? Pagar bem é muito relativo, né, Bruno? Mas Vamos criar um cenário aqui. Alguém recém-formado, começa a trabalhar, 2, 3 anos, então ainda, sei lá, mora com os pais, e mora com a família e quer morar sozinho. Sabe? Depois disso, primeiro e segundo emprego, é um cenário em que é possível? Eu acho que a visualização de dados, ela é uma fronteira do design, então ela está crescendo muito. Então está tendo cada vez mais demanda disso, tá? E aí tem assim, você dominar a linguagem visual é uma coisa, se você já sabe programar um pouco e fazer pequenas programações, já é um plus a mais, Bruno. Entendeu? Assim, você tem alguma complexidade aí que eu acho que vai crescendo esse pagamento, esse salário, essa remuneração. Que bom.
Mas você sabe o que eu acho, Luiz? Eu acho que o trabalho com a visualização de dados ainda não foi dominado pelos designers mesmo, né? Acho que são poucos os designers que têm esse conhecimento, e eu acho que eu vislumbro que vai ter um futuro muito promissor de quem for trabalhar com visualização de dados e se associar à questão da análise de dados, dos analistas de dados, né, que vão tratar, obviamente, os dados, né, com vários métodos estatísticos e eles que muitas vezes ele assim, né, porque o X-Research também precisa trabalhar com os analistas de dados para que os analistas de dados possam coletar as informações que a gente quer perguntar. Nem sempre os próprios analistas ou as pessoas que estão ali gerenciando os analistas sabem fazer a melhor pergunta. Então, eu acho que trabalhar com a visualização de dados vai ser uma interface muito boa entre o X-Research, ou os pesquisadores, né, que querem tomar alguma decisão estratégica de uma empresa, precisa ver esses dados. E os analistas de dados, eles sabem tratar muito bem estatisticamente os dados, mas talvez eles não saibam comunicar muito bem o resultado dessa análise deles. Perfeito. E aí vem o designer, especialista em visualização de dados, para fazer essa interface, né? Fazer a tradução dessas informações para quem precisa ler e tomar uma decisão estratégica, né? Não necessariamente para pesquisa, mas até, sei lá, um gerente, um CEO precisa tomar uma decisão e aí olha aqueles gráficos lindérrimos de estatística, mas que não tá, mas cadê a informação aí, né? Exatamente. Então eu vejo muito futuro nisso. E a gente trabalha muito isso, assim, para quem que a gente está fazendo? Para o gerente, para o subgerente, para o presidente? Então tem vários tipos de visualização diferentes, cada um se interessa por uma coisa da empresa. Então, total. É engraçado, Luiz, você estava falando agora há pouco também, que isso ficou na minha cabeça. É aquela velha história, né? Está na base de pesquisa também, Manuela, assim, por que você está fazendo as coisas? Aquilo é ser visualizado por quem? A métrica por que você quer essa métrica? Por que aquela métrica? Eu acho que quando você pensa em público em geral, em lidar com a experiência do usuário, é parte do porquê. Que pode ser uma coisa tão básica, mas muitas vezes a gente percebe que não, né, Luiz? Acho que se gera esse ruído, você começa um processo determinado, né, Manuela? Aí, peraí, vocês estão fazendo isso por quê? Gente, eu estou analisando para ir para lá. Não. E aí o time não pensou direito, né? Tem uma pergunta aqui do Samuel, bem interessante, que estou com foco na carreira de UI designer, mas qual seria o impacto de UX Research e Writing para minha carreira? Posso começar respondendo, Manuela? Posso? É muito legal, porque eu dou muito treinamento para a empresa também, e nos últimos anos à distância, né? E no início, quem me chamava eram times de UX Writing e tal. Equipes de UX em geral agora têm me chamado para dar treinamento de UX Writing. E aí tem uma equipe, o SPED, voltado para o UX Writing. E eu tenho percebido que esse interesse no geral em UX pelo caçula, né, da família tem aumentado. Porque a Manuela acho que citou isso no início, e o Luiz também. Quem cuida da comunicação do produto, quem fala pelo produto, é o UX Writing, né, gente? Então, acho que à medida que o mercado de UX começa a entender o valor daquele irmão mais novo, ele começa a perceber que ele precisa e que ele que cuida da comunicação. Manuela, e depois Luiz, por favor, também. Então, repetindo aqui, estou com foco na carreira de UI Designer, mas qual seria o impacto de UX Research e Writing para a minha carreira? Você tem que dar conta disso tudo, né? Que são 3 grandes monstros de áreas, né? Eu acho que assim, você trabalhar com o UX UI, né? Com o design da interface, você vai focar ali, né, em determinados elementos de interface, como transformar numa boa navegação, numa boa visualização. O X-Writing você vai, né, começar a trazer muito essa questão da linguagem, né, e desses pontos que o Bruno colocou. Mas eu digo assim, talvez o X-Research, aí você vai virar aquele sujeito que dá conta de tudo, mas talvez não consiga aprofundar nas 3 coisas, né? Eu acho que
Mas aí também depende muito do tamanho da empresa, né? Quanto menor a empresa, mais conta de tudo você tem que dar. Mas também os produtos são, talvez, né, menores. E quanto maior a empresa, mais especialista você vai ficar, né, naquilo que você trabalha. Então, você vai ter lá um sujeito ou uma equipe dedicada ao UX Research, outra equipe dedicada ao UX Writing, outra equipe só de UI. Depende muito do tamanho, da maturidade dessas empresas, dos seus processos para tratar disso. Mas, claro que quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai também ser valorizado, né? E melhor você vai se comunicar. Por mais que você, assim, você trabalhe só com o UI, mas se você tem conhecimento em research, você vai se comunicar muito bem com a equipe de research, né? Se você tem algum conhecimento de UX Writing, você também vai se comunicar muito bem com a equipe de UX Writing e vai conseguir, né, fazer as coisas ficarem fluidas ali. Mas hoje em dia, né, assim, relatos de alunos meus que trabalham, né, dentro do mercado, eu vejo uma coisa que tem acontecido, que eles têm reclamado comigo, que as empresas elas estão colocando os desenvolvimentos muito pequenos. Então, assim, às vezes uma equipe trabalha só com uma determinada tela, né, de um grande aplicativo, ou de um determinado processo, outra trabalha com outro. Aí fica assim, um bando de equipes soltas e não tem ninguém englobando isso tudo, né? Acho que talvez o UX Researcher consiga, né, porque apesar de eu achar que não é o papel do UX Researcher fazer né, essa olhada de guarda-chuva para todas as coisas, tem que ter aí um outro profissional, que eu vislumbro que o designer de serviço é que vai trabalhar um pouco mais isso aí, né? Porque às vezes fica assim, esses designers de produto, né, que estão chamando hoje, o product designer, ele está olhando muitas vezes um pedacinho, ou né, assim, quando a gente olha o e-commerce, né? O e-commerce é uma coisa gigantesca, né? Aí a pessoa só está olhando ali o carrinho, né? Então só faz projeto para o carrinho, né? O carrinho de compras, né? A finalização da compra. Mas aquilo ali está sendo influenciado por vários outros sistemas do próprio e-commerce que vai afunilar ali. Então não adianta consertar pedacinhos e pedacinhos, né? Essa coisa das squads, né? De ficar dividindo as equipes em mil pedaços, não ter ninguém olhando o todão, eu acho que isso precisa melhorar aí nesses processos de empresa. Isso me apavora na área de produto, porque tudo que a gente tem lutado em trabalho em geral, todo mundo é um pouco engrenagem em qualquer processo, né, gente, de trabalho. Mas essa visão de produtos, tudo tão granularizado, segmentado, pelo amor de Deus, aí um dia você vai acordar, você olhar no espelho, você vai ver uma engrenagem, porque, gente, aí fica um exagero. Eu tenho pânico dessa visão de, sabe, Manuela, de eu trabalho com essa tela, eu trabalho com esse produto, nossa, eu acho... Tanto que eu queria saber a tua visão, Luiz. O que você acha sobre isso? Não, eu concordo, adorei o que a Manuela falou e que você está complementando aí, Bruno. E eu só fiquei pensando na fala do Samuel. Eu adoro UI, acho tão bonito assim, sabe? Porque são detalhes e eu gosto, né? Tanto que faço visualização de dados, eu fico preocupado com a forma de cada coisa. Só que eu fiquei pensando, né, Bruno, são linguagem, uma linguagem visual, outra linguagem verbal. Então elas têm que estar juntas aí para comunicar alguma coisa. Não adianta, né? O UI falar uma coisa e o verbal falar outra e ter qualquer tipo aí de, né, contradição. Então, acho que os dois são linguagem e aí a Manuela faz essa diferença de UX Research como podendo vir a ser esse guarda-chuva. Vai ficar para a próxima live essa discussão. É boa. Bem, gente, Manuela, Luiz, assim, vocês dão curso? Algum tipo de curso na PUC? É o momento, sim, vamos falar sobre os nossos cursos. Bora lá? Manuela, fala sobre o seu curso, Sim, então. acho que o Luiz pode falar que é o primeiro curso que vai surgir aí, que é agora, nesse mês que vem, não é isso, Luiz? É dia 17 que começa, 17 de setembro. Então, é os sábados, é online por Zoom, de 9 às 13. São 3 encontros de 4 horas. A gente vai falar um pedaço de teoria da visualização, alguns teóricos e algumas técnicas de visualizar para deixar mais interessante as suas visualizações. E vamos para uma parte prática também, para ensinar a galera a visualizar
um pouco fora da caixa, assim, sabe? Sem aqueles gráficos de barra necessariamente. Tá? Muito bom, muito bom. Manuela? Beleza, então eu dou um curso de UX Research, também é um curso introdutório, mas que já tem bastante aprofundamento, né, no que são alguns métodos e algumas técnicas mais utilizadas dentro da área de UX Research, mas principalmente eu quero trazer aquilo que eu acho que é importante, né, que é qual é a base da pesquisa científica, né? E não que eu vá ensinar, não é um mini mestrado, nem um mini doutorado, mas o que tem por trás, do que a gente precisa ficar atento na hora de planejar, né, essa pesquisa, né? O que é mais importante, né, da gente considerar e como é que a gente se organiza, né? Porque assim, a gente tem milhões de sites com 1000 técnicas de pesquisa, né? E assim, eu adoro também ficar olhando cada hora e experimentando. Mas se a gente olhar bem, essas técnicas todas, elas têm algumas origens em comum, né? Então a gente pode, eu vou trabalhar o básico, porque dali você consegue testar vários outros métodos e técnicas. Eu acho que também a gente tem uma flexibilidade, né? Eu digo que isso é coisa de designer, né? De ficar um pouco alterando alguns métodos para a gente poder buscar melhores informações dependendo do contexto, né? Então, ficar ali, se pensar, né, algumas áreas, não, eu só faço esse tipo de, né, só faço entrevista tradicional. Sim, a entrevista ela pode ser feita de várias maneiras, contanto que eu tenha um rigor científico dentro dessa busca de informação, né? Então, acho que é o que eu vou trabalhar, né? Que eu acho bastante interessante passar isso para quem quer trabalhar dentro da área de UX Research. O curso é em outubro, né? Estava tentando, Isso que eu até me falo. esqueci, ó. Eu me esqueci, mas o curso começa em outubro. Outubro. Legal. Meu curso em outubro também, vai de 17 a 26 de outubro. Como é que... Bem, você pode... Não existe verdade absoluta, ainda mais uma área, né, que é o UX, que você lida com o público, né? Então, não existe verdade em UX Writing. A minha vertente de colegas meus do mundo inteiro é num tripé. O UX Writing baseado em usabilidade de texto na tela, porque, afinal de contas, se a gente vai escrever para telas, redondas, quadradas, pequenas, grandes, a gente tem que saber como é a escrita e a leitura na tela. Então, usabilidade de textos é uma perna. A segunda, que eu considero o coração dessa história toda, que é a semântica. Eu não vou usar vozes da minha cabeça, como eu brinco, o Data Bruno, baseado em pesquisas com o meu eu, não vou fazer isso, né? Eu vou saber quais palavras e expressões eu uso através de até 2 perguntas passaram por aí, através de métodos de pesquisa semântica. Então, tem uma técnica que eu ensino no curso, que é a que eu chamo de pescaria semântica, tá? Que, né, é um processo para você coletar essas palavras e expressões que, de fato, ela tem força de autossuficiência e autoexplicação, e, mais uma vez, tem técnica para isso, para fazer essa coleta semântica, para criar o que eu chamo de saco de dados, essas palavras e expressões, para você semear as suas telas com esses pedacinhos, essas pecinhas de Lego que têm força, de fato, né? E a terceira perna, depois de usabilidade de texto e semântica, é a boa e velha arquitetura da informação, né, Luiz e Manuela? Que está em tudo que a gente lida, que é uma ciência que foi formalizada em 1974, né, e que ilumina a área de experiência do usuário como um todo. E eu gosto muito, eu dou aula, meu Deus, desde 2001 em arquitetura da informação, então usabilidade de texto, semântica e arquitetura da informação. Venham para o meu curso, venham para o curso da Manuela, venham para o curso do Luiz. E faltam alguns minutinhos, Manuela. Antes disso, caiu aqui. Você sabe quem curtiu no Twitter o post que eu coloquei sobre essa live? O reitor da PUC. O Padre Anderson. Ele curtiu. Quem sabe Padre Anderson está assistindo essa live? Ele curtiu essa live. Olha, tá vendo? E eu queria aproveitar, Manuela, pedir para você falar um pouquinho sobre o departamento de arte e design, como em geral. Né? Falar um pouquinho. Sim. Você falou de mestrado, doutorado, mas falar
Porque o pessoal pode ficar um pouco confuso. Isso é legal. Tem esses 3 cursos nossos ligados, são oferecidos por CCE, mas são promovidos... Como explica um pouquinho, por favor? Então, o Departamento de Arte e Design, apesar de ter esse nome Artes, né, a gente sempre não tem um curso de artes especificamente, apesar de a gente ter várias pessoas trabalhando dentro, né, dessa relação entre artes e design. Mas é um curso que tem uma graduação em design, agora a gente tem um currículo novo de design, antes a gente, né, tradicionalmente, o design, ou o antigo desenho industrial, né, tinham 2 grandes habilitações, que é projetos de produto e comunicação visual, né? Depois a gente teve um curso que incluiu a mídia digital e a moda, e agora a gente está com um novo curso que ele é de design, né? E tem 6 ênfases, né? Uma ênfase em sustentabilidade, em comunicação e arte, tem uma ênfase em design estratégico, e gestão e estratégia, tem de interação, enfim, agora nem me lembro todos os nomes das ênfases, mas é um curso, na verdade, para formar designers. E dentro aí, além disso, a gente tem a pós-graduação em design, que é a primeira pós-graduação no Rio não, no Brasil, na América Latina, na verdade, né? Que é o mestrado e o doutorado, são os primeiros. E dentro desse programa, né, de pós-graduação em design, a gente tem uma série de laboratórios, que eu não vou me lembrar o nome, são 12, 13 laboratórios diferentes que a gente tem, e um deles é o laboratório de ergodesign e usabilidade de interfaces, que é o que oferece esses cursos de UX, né? Como eu falei lá no início, né? O UX, a usabilidade, né? Tudo isso que a gente discutiu aqui tem as suas origens na ergonomia, né, que sempre esteve muito preocupado com as interações humanas, né, com os humanos, com as interfaces. Hoje mesmo eu estava discutindo num outro meetup de design de serviço, que também o design de serviço tem as suas origens no design de interação, né? Por isso que assim, o que a Manuela está falando de design de serviço? Que história é essa? O design de serviço ele tem as suas origens no design de interação, que tem as suas origens na usabilidade, né? E começa tudo lá. Aí eu chego assim, tudo ergonomia, no final tudo é serviço, tudo UX, mas enfim. E aí eu estava discutindo que o design de serviço ele se preocupa muito com essa relação do humano com os outros humanos, coisa que o design UX está muito preocupado com a relação do humano com as interfaces digitais. Mas a gente tem que pensar que atrás das interfaces digitais tem outros humanos. E o design de serviço desapega um pouco mais isso, né? Porque os serviços muitas vezes são encontros entre humanos, né? E como é que a gente trabalha com isso? Então, acho que tudo, na verdade, está dentro desse pacote que eu acho que é a experiência do usuário e as interações, né? Então, hoje, quando me perguntam o que você trabalha, eu trabalho com interações humanas. Seja essas interações com interfaces físicas, digitais ou outros humanos, ou plural, processos né? e sistemas. Exatamente. Então, acho que é isso. Eu fui do macro ao micro do laboratório. Não, mas legal, você deu um apanhado geral. Luiz, para a gente dar aquela encerrada aqui, querem te achar, Luiz? Você quer divulgar alguma mídia? Instagram, Twitter, LinkedIn? Onde te achar? O Luiz é youtuber, hein? Posso. Vou divulgar meu canal no YouTube, se vocês quiserem acessar. Tem algumas coisas básicas lá que é divertido de assistir. E pode ser meu Instagram, pode falar comigo no Instagram, Luiz Ludwig, ou no LinkedIn, que eu respondo lá tranquilamente, tá? Luiz Ludwig. Luiz Ludwig. Estamos todos no LinkedIn. Eu acho o LinkedIn um ótimo canal para a gente trocar essas ideias. Eu já ouvi coisas do tipo, meu Deus, mas só falam de trabalho no LinkedIn? Jesus, mas o LinkedIn é para falar de trabalho, né? Pelo amor de Deus. Manuela, querem te encontrar além do LinkedIn? Você tem outra... Ou você prefere concentrar no LinkedIn? Eu prefiro, porque o meu Instagram ele é aquele Instagram de particular, né? Não troco muito nada de trabalho, não. Minha concentração está no LinkedIn, mas quem quiser também entender um pouco mais as pesquisas que eu faço no meu laboratório, no meu grupo de pesquisa, eu tenho um site, manuelaquaresma.com, pode olhar lá que você vai conseguir ver as pesquisas que a gente desenvolve lá no laboratório. E você, Bruno? Bem, gente, tem o LinkedIn, que é perfil Bruno Rodrigues, é o linkedin.com/, né? Perfil Bruno Rodrigues.
Meu Instagram é mix pessoal e profissional. Eu mudei para Copacabana há 3 meses. Tem muita foto de Copacabana, mas muita foto de Copacabana. E tem muita coisa também, né, sobre palestra, curso, etc. Meu Twitter, o Instagram é facinho. É Bruno Rodrigues no Instagram. Twitter é a mesma coisa, Bruno Rodrigues. Mas quer dicas preciosíssimas sobre UX Writing no Twitter? Não me segue no Twitter, porque eu não falo sobre isso no Twitter. Eu falo sobre Disney, Star Wars, Marvel, eu não falo. De vez em quando. Eu tenho que me comportar agora, né? Porque o reitor, ele não só curtiu, quando ele começou a me seguir. Então, de vez em quando, eu tenho que falar, né, alguma coisa. Mas, e o meu livro, né, Em Busca de Boas Práticas do UX Writing, que ele é baratinho na Amazon, R$ 1,99, foi uma combinação com a banca de mestrado lá da FRJ, e que essa semana, lembrei disso agora, completei 6.000 livros vendidos, é baratinho mesmo. Da versão digital em português, da versão digital em espanhol. 6.000, né? Mercado brasileiro, bom, né? Isso aí. Arrasou. Muito bom, gente, muito bom. Muito bom. 8h30 em ponto. Manuela, para encerrar, quer deixar algum recado? Dá uma olhada nas nossas redes, que a gente está sempre colocando coisas lá, né, informações, tem muitos eventos, né? Eu já não dou mais conta, né? O Bruno fica ali, vai ter a roda de conversa, não consigo nem dar conta, eu só fico compartilhando, quando não consigo dar conta de tantos eventos. Mas sempre quando tem uma coisa legal, eu estou sempre postando, então acho que, né, vai. E quando assim, as coisas assim, quando eu posto alguma coisa que não é um evento, né, assim, uma postagem lá do Nielsen Norman Group, quando assim, é porque eu achei o máximo aquilo, aí eu digo logo porque aquilo é maneiro. Porque eu também não sou de compartilhar qualquer coisa, não, eu compartilho os eventos, né, que eu acho que estão, mas quando eu compartilho um texto de alguém, é porque aquilo ali realmente é bem bacana. E uso bastante o LinkedIn, então acho que é lá. E pode entrar em contato comigo quem quiser, né? Por lá. Ela responde mesmo, gente? Ela responde. Luiz, mensagem final? Queria só agradecer. Obrigado, Bruno, obrigado, Manuela, aí por conversar, e todo mundo que assistiu e mandou mensagem, foi muito maneiro. Então, mandem outras mensagens nas redes sociais se quiserem saber mais sobre visualização de dados, fiquem super à vontade, e adorei as perguntas. Eu acho que foi muito rico o debate. Minha mensagem final, juntando 3 perguntas aqui que eu vi. Precisa saber inglês? E aí, como é que eu faço para entrar, para ser júnior? E já uma pergunta sempre para. Precisa saber Figma para você trabalhar com UX Writing? Gente, olha só. Tudo isso é muito relativo, depende da vaga, mas acho que a chave para isso é insistência, não desiste e cara de pau, antes de mais nada. Tá? Bate sim, vai perturbar a gente no LinkedIn que você não conhece, com educação, com gentileza, mas vai bater na porta de que você não conhece, não tem problema nenhum. LinkedIn, né, Manuela e Luiz? Inclusive é feito para isso. Com educação e gentileza, vai lá, se apresenta, vai e sempre participar de comunidades. Isso facilita pra caramba, né, Luiz, Manuela? Participar de grupo. Verdade. Que sempre tem uma troca, né? Quando um não sabe, o outro coloca, existem uns debates e tudo mais. São bem bacanas. Então, eu queria agradecer a Manuela, agradecer ao Luiz. Obrigada eu. Agradecer a Giovana, ao Rodrigo, CCE, Departamento de Artes e Design, PUC, ao reitor, né? Gente, tem que dar, né? Agradecer a todo mundo que participou aqui, tá? Que tá ao vivo e muita gente vai estar assistindo, né? Gravado no YouTube, né? Ok? É isso gente, aí. Obrigado. Boa noite para mim, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima live. Bruno, muito obrigada aí por organizar isso, né? Ótimo, mediador aí. Valeu. Tchau, Manuela. Valeu. Tchau, Luiz. Tchau. Tchau. Falou.